Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, queridas amigas, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Estudo do livro da Esperança. Capítulo 28, Psicologia da Caridade. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus, Mateus, capítulo 7, item 12, versículo 12. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 11, item 4. Provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona o qual se lhe for um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. É uma lição singela, não é? E curiosa, interessante, gostosa de ser lida, né? Porque trata de uma questão cotidiana relativa ao tema preferido de nós espíritas. Talvez não o mais praticado, mas preferido, que é o da caridade. O texto de hoje, a despeito da sua simplicidade, como eu sempre tenho dito, franciscana, apresenta-nos um título instigante, a psicologia da caridade. Significando isso um processo, digamos, interno de formação da consciência do indivíduo cristão para a prática da caridade. Eu estou falando cristão porque estou me dirigindo a cristãos, a espíritas. Mas, obviamente, o sentido universal da palavra caridade se estende, ela é extensível a todas as criaturas humanas da Terra, a todos os seres, crentes ou não. Meus amigos, o tema da caridade, ele é de caráter universal, como eu disse. E ele não exige, ele não tem exigências de nacionalidade, ou de propósitos, de preconceitos, ou de conceitos. O tema não faz acepção de pessoas. Trata-se de uma virtude ou de uma prática perfeitamente aplicável e execuível por qualquer criatura. Mas para ser feita, ela exige, digamos assim, um certo zelo. E quando eu falo isso, estou falando com muita prudência, porque nós também não podemos burocratizar a caridade. Mas, à luz da própria doutrina espírita, nós temos aprendido em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que a beneficência é um recurso importante para a realização do bem. E me parece que a palavra, por si mesma, ela tem um significado etimológico muito especial.
Bene, o bem, facere, fazer, ciência, bene facere, ciência, beneficência. Beneficência é a ciência ou conhecimento de se fazer o bem. O bem tem uma ciência. E essa ciência ela não está adstrita às exigências burocráticas da lei. Ela não está fossilizada pelos conceitos individualistas de quem quer que seja. Mas nós precisamos adotar um parâmetro para entendermos o sentido da caridade. E eu evoco aqui mais uma vez, recordando com todos, e os senhores sabem, eu estou apenas recordando, não quero subestimar e nunca subestimei a inteligência de ninguém que me ouve, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, também do senhor Allan Kardec. Lá o senhor Allan Kardec faz a seguinte pergunta inteligentíssima, e muito séria, muito complexa. Ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme a entendia, ou segundo a entendia Jesus. Ele não perguntou assim, qual é o sentido ou significado da palavra caridade. Se fosse feita essa pergunta, ela seria extremamente genérica, mas dirigida especificamente aos espíritos, ela poderia ser respondida do ponto de vista de cada um, ou daquele espírito que está sendo inquirido. Mas ali a pergunta é um pouco mais complicada. Allan Kardec, com muita cautela, com muita sabedoria, porque a gente não sabe o que é mais interessante, se é a pergunta que ele faz, ou se é a resposta que os espíritos dão, é a seguinte: como se deve entender a caridade segundo Jesus? Para sabermos, referendarmos ou explicitarmos o sentido da caridade, segundo entendia Jesus, nós precisamos, digamos assim, refletir o pensamento de Jesus. Ou então pertencermos à faixa crística do Mestre para refletirmos com fidelidade o seu pensamento a respeito desse tema. Por isso que quando nós fazemos uma análise evangélica dos textos bíblicos, o que nós estamos fazendo é uma interpretação, digamos assim, o mais aproximada possível do que talvez Jesus tenha querido dizer. Então, quando as pessoas me perguntam, mas o que Jesus quis dizer? Então, a gente tenta buscar a essência, porque é muita pretensão alguém querer dizer, pelo menos para nós, réis humanos, como diria Friedrich Nietzsche, né, o humano demasiado humano, nós somos humanos, demasiadamente humanos. Seria muita pretensão para esses humanos demasiadamente humanos, segundo o conceito de Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, dizermos o que entendeu Jesus a respeito daquilo quando ele disse. E para isso o mestre se utilizou para se fazer compreensível, inteligível, não apenas da palavra. Ele se utilizou através da palavra para fazer parábolas, para elaborar parábolas que têm um sentido universal, atemporal, que pode ser aplicado em qualquer tempo da humanidade. Mas ele também aplicou, exemplificou. E exemplificou fazendo, falando e também, às vezes, silenciando com sabedoria. Porque Jesus, quando falava, ou quando ele silenciava, ele fazia tudo isso de forma eloquente. E a gente tem que estar muito atento a essa mensagem sutil, que não é dita, mas que é expressa pelas emoções do mestre, pelos textos, né, que são elaborados a respeito, mas sempre buscando o seu sentido. Sempre buscando o seu sentido. Não podemos nos perder, obviamente, na interpretação da ideia, no texto em si, porque a pior das interpretações do pensamento do mestre, aliás, para qualquer coisa, é a interpretação literal. Mas nós precisamos de um texto, de alguma coisa, para fazermos essa interpretação. E a partir daí estabelecemos, criamos um arcabouço teórico, né, interpretativo a respeito disso, aprofundando a nossa sonda investigativa nas camadas profundas destas ideias para extrairmos, digamos assim, as gemas preciosas do pensamento do Cristo. Mas de nada disso servirá se não aplicarmos. De modo que o nosso parâmetro aqui, segundo a pergunta de Allan Kardec, o nosso parâmetro é o mestre. E os espíritos disseram que Jesus entendia, e esses espíritos, quando responderam, obviamente desfrutam das faixas ou caminham sob o magnetismo do mestre, responderam que a caridade, conforme ele entendia, é a benevolência para com todos,
a indulgência para com as imperfeições alheias, e nós falamos da indulgência há 2 semanas, durante 2 semanas, e o perdão das ofensas. Se a nossa caridade material ou moral, não importa, porque ela é abrangente, e ela é inteligente, ela é dialética, ela se adapta às necessidades humanas. Se a nossa caridade material ou moral não apresentar ou não trouxer em si, ontologicamente, na sua essência, a benevolência, a indulgência e o perdão, ela ainda não será, digamos assim, a caridade conforme entendia Jesus. Mas isso não é para desistirmos. A gente vai fazendo por erros e acertos e vamos nos aprimorando no exercício do amor. E o que Allan Kardec nos ensina, então, lá no capítulo 11, que foi colocado na epígrafe do capítulo de hoje, no livro de Emmanuel, e o que Jesus nos diz, está muito bem retratado numa expressão que todos nós conhecemos. A essência, o sentido ontológico e teleológico, o sentido, né, da caridade, encontra-se, ou o significado psicológico da caridade, a psicologia da caridade, encontra-se em fazermos aos outros aquilo que gostaríamos ou quereríamos que os outros fizessem por nós. Parece óbvio, mas se nós não entendermos isso, nós não conseguiremos compreender, por sua vez, ao nosso turno, o sentido da proposta do mestre para que amássemos o próximo. A proposta de hoje está relacionada à caridade. E a caridade é fazermos, em essência, é fazermos ao outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem. O Mestre Jesus, ele nos ensina que devemos amar a Deus com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Porque Deus é o nosso Criador. E ele também recomenda, eu falo recomendar porque ele não mandou amar. Ele recomendou, ama. Ele usa no presente do indicativo, não está no imperativo. Isso está muito mais claro ainda no texto de Marcos, quando ele é questionado pelo doutor da lei a respeito do maior mandamento da lei. E ele diz também que há um segundo mandamento, amar ao próximo como ama, pois, ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma interpretação curiosa usando essa segunda expressão, o segundo mandamento do mestre. Amar ao próximo como a si mesmo. E ele coloca 2 pontos, segundo algumas traduções. Coloca 2 pontos para mostrar o que significa isso. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Fizesse por nós. Então, aquele que age, digamos assim, da maneira adequada para com o próximo, na proporção exata daquilo que desejamos para nós mesmos, adota a medida perfeita, a proporcionalidade perfeita para a aplicação do amor ao próximo. O amor ao próximo, ele é representado, então, pela caridade. A caridade é o veículo, digamos assim, da expressão do amor ao próximo. Cuidado, o amor, ele é tão complexo para nós humanos, réis mortais, para nós que somos humanos, demasiadamente humanos, que o amor não é apenas, o amor não se destina apenas ao próximo. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise restrita à caridade, ao amor ao próximo. Mas o amor ao próximo, segundo os espíritos, é apenas uma faceta, uma porção, ele é um aspecto da lei de Deus. Obviamente, aquele que ama o próximo ama a Deus. E aquele que ama a Deus ama o próximo, em tese. Com certeza. Mas o amor, ele, pela sua complexidade, ele não está restrito apenas ao próximo. E no campo da relação intersubjetiva que nós mantemos com o próximo, o elemento que executa esse amor ao próximo se chama caridade. Em compensação, existe uma antítese para a caridade. E nós aprendemos isso com a codificação espírita, com Allan Kardec, mais exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo.
Se a caridade é o elemento que torna execuível o amor ao próximo, fazendo-se ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, por sua vez, a caridade ela tem uma antítese, digamos assim, ou um adversário, que se chama egoísmo. O egoísmo, ele é a negação da caridade com o próximo. Portanto, esse vício imanente, ou que é íncito à nossa natureza, aos nossos espíritos ainda hoje, esse vício, ele seria a negação, ou ele seria um vício, um obstáculo para um relacionamento saudável dos homens entre si. Ele é um elemento de perturbação da relação intersubjetiva com o outro, da minha relação com o próximo, com as pessoas. E a partir daí, o egoísmo na relação com o outro, ele se transforma, ou ele vai, digamos assim, se metamorfosear, assumindo várias máscaras. E aí nós vamos ter essa gama de misérias que nós vemos por aí. Fome, guerra, crimes, violência, ódios, enfim, toda essa gama de misérias que nascem essencialmente do egoísmo na relação do homem para com o homem. Por sua vez, a caridade seria o antídoto do egoísmo e restabeleceria a relação do homem com si mesmo e com o próximo. Restabelecida essa relação, nós teríamos a pujança da caridade e a manifestação concreta do segundo ensinamento do Mestre Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Veja bem, se o egoísmo está para as relações humanas, como, digamos, adversário da caridade, que restabelece a união entre as criaturas, por sua vez, há uma outra virtude que nos mantém conectados com o próximo, mas principalmente com Deus. E essa virtude se chama humildade. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade é o reconhecimento da grandeza de Deus em nossas vidas. E o contrário, ou o adversário, ou a antítese, ou o vício, digamos assim, o adversário, ou o inimigo da humildade se chama orgulho. O orgulho rompe a minha relação com Deus, porque aquele que é orgulhoso, venhamos e convenhamos, ele se acha melhor até do que Deus. Ah, mas eu não sou assim não, quem sou eu para me achar melhor do que Deus? Por exemplo, mas quando queremos controlar a vida, não é? Controlar os fenômenos da vida, às vezes nós nos comportamos como se fôssemos deuses, no pior sentido da palavra. Nós fazemos julgamentos aos outros como se fôssemos senhores ou juízes da vida alheia, como se fôssemos melhores. Mas Deus tem caminhos. E eu fico me perguntando, meus amigos, se Deus fosse como você ou como eu, o que seria do mundo? Porque tem gente que fala, eu sou assim, eu sou justo, eu faço e aconteço, eu falo e aconteço. Deus não é assim. Eu sou sincero, eu falo na cara, quer dizer, mas ofende também, não é de qualquer maneira. Cuidado, isso pode ser orgulho. Detalhe, o egoísmo, segundo Allan Kardec, nasce do orgulho. Ele é filho do orgulho. E o egoísmo, então, se espraia pela sociedade, gerando essa gama de misérias sociais. Mas ele nasce, por sua vez, do orgulho, que é inimigo da humildade. Mas, por sua vez, a humildade é o antídoto do orgulho. Porque aquele que é humilde conhece-se, essa é a psicologia da caridade, é a psicologia da humildade, conhece-se a si mesmo e não se coloca acima de nada ou de ninguém, muito menos do próximo e muito menos abaixo de ninguém. Ele é o que é. Obviamente, no melhor sentido da palavra, nas suas melhores qualidades. Ele não se coloca acima de ninguém, não sobrepuja ninguém, mas também não se coloca abaixo de ninguém. Ele se coloca exatamente na posição em que ele está. E para estar na posição em que deve estar, ele precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Porque aquele que não se conhece fica ao alvedrio das manipulações do mundo, ou da matéria, ou das criaturas, né? Dos inimigos. O que eles falam, a gente se ofende, fica, acontece, o orgulho aprova, aquela coisa, ele se manifesta, e vira uma miséria isso. A gente fica ao reboque
da manipulação psicológica de outras pessoas. Muitos de nós somos assim. Somos manipulados pelos outros. Quando eu me ofendo, na verdade, ele desencadeia em mim sentimentos estranhos, né? E eu fico à mercê dele, que começa a me manipular como quiser. Muitas vezes é isso. Então, o orgulho, ele é o rompimento da minha ligação com Deus. E aí ele vai contraditar o ensino do mestre que diz, olha, ama a Deus não é sobre todas as coisas, porque isso não está escrito. Ama a Deus com todo o vosso entendimento, amai o vosso Pai, a Deus com todo o vosso entendimento, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Amar a Deus. Mas para amarmos a Deus, nós temos que ter humildade. E a humildade combate o orgulho. E o orgulho combatido, ele, por sua vez, deixa de alimentar o seu filho, que nasce dele, que é o egoísmo. E para que ele não nasça, é necessária a caridade. A caridade combate o egoísmo e a humildade combate o orgulho. Havendo humildade, eu restabeleço a minha relação de fraternidade com o próximo. E havendo humildade, eu restabeleço a minha ligação, o meu liame, o meu elan com Deus. E eu estou, então, à mercê da vontade do Pai. Estou entregue à vontade dele. Entregue aos seus cuidados paternais, sem rebeldias, sem reclamação. Compreendem? É muito curioso tudo isso. E devemos entender também que, nesse caso, o egoísmo é esse elemento, digamos assim, espiritual interno que, digamos, fermenta na nossa individualidade e que exige e que descaracteriza ou compromete o nosso entendimento, a nossa consciência. Ele compromete a nossa visão, a nossa percepção, a nossa clarividência espiritual. E para isso nós temos que adotar elementos, parâmetros seguros na nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, mas também adotarmos parâmetros baseados no nosso relacionamento com o próximo, aquilo que os outros nos dizem, fazendo aquele feedback. Meus amigos, se o egoísmo nasce do orgulho, se o orgulho é o pai do egoísmo, então quem é o pai do orgulho? Não pode ser Deus. Deus não cria o mal. O senhor Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele elaborou um texto muito longo, eloquente, de muitas páginas, para tratar do egoísmo. Isso se encontra lá. Por favor, leiam depois. E mais ou menos no 3º ou 4º parágrafos, ele diz o seguinte, que o orgulho nasce do exacerbamento ou da exageração do instinto de conservação. O instinto de conservação é normal, ele é natural, ele é perfeitamente admissível, ele é necessário, principalmente nos mundos inferiores. Você precisa dele. Mas quando você passa a exacerbar a sua necessidade de sobrevivência própria, às custas da vida do outro, nasce o orgulho. Nascendo orgulho, na relação com o próximo, surge o egoísmo. Então, nós temos aí um processo em cadeia. Precisaremos, então, meus amigos, de muita humildade e precisaremos de muita caridade. Mas o nosso tema se restringe hoje, porque é muito complexo, se restringe a questão, por enquanto, ao tema da caridade. Para restabelecermos a nossa vinculação com o próximo, porque ele é o antídoto, o remédio da nossa relação com o semelhante, com o meu irmão, e, ao mesmo tempo, combater o egoísmo, não é assim? O egoísmo. E é o egoísmo que oblitera a nossa visão a respeito daquilo que é bom para o outro, para que seja bom para mim. Pensando assim, nós precisamos adotar, então, algum critério seguro. A medida adotada para a psicologia da caridade, e foi usado aqui o exemplo da parábola do bom samaritano para isso, a medida da caridade é o desinteresse. Esse que é o problema. É muito difícil neste mundo alguém agir de forma absolutamente desinteressada. Absolutamente desinteressada. Eu estou falando do interesse no sentido de que o indivíduo está sempre fazendo alguma coisa de forma ostentatória, digamos assim, para obter alguns benefícios. Esses benefícios podem ser diretos ou indiretos, podem ser financeiros, podem ser sociais. Às vezes ele não ganha nada de material com isso, mas ele ganha prestígio, tapete vermelho, entendeu? De forma sutil, disfarçada, ele vai fazendo. Então tem muita gente que, em nome da caridade,
Ele se diz, por exemplo, piedoso, mas ele fala assim, eu sou piedoso, mas na verdade ele é injusto. É uma pessoa injusta e que age de forma injusta para com os outros e diz que isso é piedade, misericórdia. Não, eu sou correto. Outro diz que é sincero, cristamente sincero, mas a sinceridade dele é aquela sinceridade ácida, escarrada na cara do outro. Então, não pode ser. É tão complexo isso. Então, afinal de contas, é possível que alguém, é necessário em essência, nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Precisamos fazer assim. Mas digamos que você tenha uma consciência obliterada profundamente pelo egoísmo. A sua consciência, ela vai comprometer o seu comportamento. A sua consciência egoística ou egóica, ela vai comprometer o seu comportamento. E aí você vai fazer alguma coisa achando que está fazendo caridade, mas na verdade você está agindo de forma arrogante, prepotente, descaridosa mesmo. Não, mas eu fiz com a melhor das intenções. Mas, pois é, mas você acabou, em nome da caridade, fazendo algo muito pior. Então, meus amigos, há muita gente, cuidado, não acreditemos em tudo. Então, se o indivíduo está com a consciência obliterada pelo egoísmo e fala que está agindo em forma da caridade, então o conceito, aparentemente, de que devemos fazer ao outro que gostaríamos de fazer assim, que o outro fizesse por nós, pode nos levar a graves problemas. Mas cuidado, olha lá, vamos resolver isso. Veja bem, eu tenho uma amiga, eu tenho uma conhecida, que oferecia, por exemplo, em nome da caridade, lixo para as pessoas. Tudo aquilo que tinha dentro de casa que não prestava, tudo aquilo que tinha que ser jogado no lixo, vestuário, sapato e tudo mais, para não jogar fora, porque era coisa a ser jogada no lixo, ela dava para os outros e achava que estava fazendo aquela caridade. Nós respeitamos, pelo menos está abrindo mão. Mas, na verdade, ela não está doando nada. Na verdade, ela está com pena de jogar no lixo. E para não jogar no lixo porque é sovina demais, ela dá para os outros e diz que é caridade. Vejam, essa é a psicologia da caridade. Esse é o conceito de benefaceresciência, beneficência. O bem tem uma ciência. E o bem, quando ele é bem feito, ele é perfeito. Ele não deixa rastros. Porque da mesma forma que os criminosos que não fazem o bem, que fazem o mal, não deixam rastro, porque usam a inteligência de forma sofisticada, né, para fazer o mal, aquele que é bom, quando faz a caridade, ele não deixa rastros também. Fica tudo amarrado. Ele não refaz nada. Jesus era assim. Jesus, quando agia, ele só fazia uma vez. Entendeu? Quando ele passava pelo caminho, ele ia fazendo e amarrando as pontas, entendeu? E quando chegava ao fim, já estava consumado. E aí o problema era de cada um. A gente é que faz de qualquer jeito, porque a gente faz do nosso jeito, falando que é em nome de Deus que a gente está agindo, e depois tem que voltar até nas próximas vidas, em próximas reencarnações, para refazer as besteiras que a gente fez em nome de Deus. Olha que complicado. Mas aí eu te pergunto, então, como é que eu vou saber que aquilo... Então, essa minha amiga, para exemplificar, para servir de modelo aqui para vocês, ela falava o seguinte, mas você está dando lixo para as pessoas. E ela falava, não, eu não estou dando lixo, não. E ela me falava com toda a convicção. É complicado isso, é um processo de fascinação. Ela falava, não, mas eu não estou dando nada, eu não estou dando lixo para as pessoas, eu só estou dando aquilo que eu gostaria de receber. Porque na cabeça dela, se ela recebesse aquilo, ela aceitaria, porque é sovina demais. Então, no conceito, ela aceitaria. Se ela aceitaria para si, que mal tem eu dar para o outro? Só que, vejam que isso é complicado, não é? É sofisticado demais. O egoísmo, ele tem, assim, ele é sofismático. À medida que a gente vai apurando, ou a gente vai se cristalizando no egoísmo, que é o antídoto da caridade, ele vai assumindo características de perversidade. O perverso é aquele que vai pelo verso. É aquele que segue um caminho e se torna absolutamente impecável na maldade que faz. É aquele mal que não deixa rastro, é aquela maldade que é feita de um jeito que ele já está pensando no amanhã, como é que vai ser, e o desdobramento das coisas... Entendeu? Ele já está pensando lá na frente, interesse pessoal. E isso é treinamento. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce assim. Isso é treinamento. Ninguém fica mal porque Deus criou assim. Eu estou falando mal no sentido, digamos, relativo da palavra. Eu não estou falando no sentido diabólico, não é nesse sentido. Mas há indivíduos, não duvidem, não sejamos ingênuos, que se apuram tanto na prática da maldade, da corrupção, digamos assim, que ele se torna absolutamente psicopata. O psicopata é isso.
É aquele indivíduo que faz a maldade e nem ri. Ele nem chora. Você enfia ali, você pode enfiar uma faca nele, mas ele não fala. Porque está treinado para isso. É aquele indivíduo mentiroso, eu conheço pessoas assim. Por exemplo, são extremamente mentirosas. Tem pessoas da minha família assim. Ele mente de um jeito que ele tira a mentira na hora, assim. É quentinha do forno. A mentira nasce pronta. Ele elabora em 5 segundos, ele tem uma iluminação das temas. Ele tem uma elaboração rápida de raciocínio tão grande que ele consegue apresentar uma desculpa ali, convincente. E se você não apurar por outros meios, você não descobre. Compreendem? Vejam só como o egoísmo vai se sofisticando e a caridade vai morrendo, ela vai esmaecendo e perdendo colorido entre nós. Jesus tinha razão. O amor, ele está resfriando entre nós. Nós não podemos deixar. Então, a proposta que eu faço aqui hoje é que contemplemos ou que observemos o exemplo paradigmático do bom samaritano, que é esse gênio do bem. A minha proposta aqui hoje é que nós sejamos gênios do bem. Que o nosso bem seja um bem verdadeiramente profundo, que seja um bem tão bem feito, que não deixe, que não humilhe, que não desrespeite, e que não nos coloque, que não comprometa a nossa vida e nem a vida dos outros. É um bem perfeito. Jesus era assim. Onde ele passava de um jeito que se tornava absolutamente inesquecível, inovidável. Olha, meus amigos, como Jesus não tem, viu? Como Jesus não tem. Talvez um Chico Xavier, um professor Eurípides Barçanufo, quando já morrendo numa pandemia como essa que nós estamos vivendo agora, levava os remedinhos para os doentes. Para os doentes. Vejam que é interessante tudo isso. São gênios do bem. Quando ele faz o bem, é um bem bem feito. Não é aquele bem de superfície. Ah, mas no fundo ele é bom. Não adianta. No fundo, todo mundo é bom, porque somos filhos de Deus. Nós trazemos o DNA de Deus. Mas o nosso bem tem que ser ostensivo. Nós temos que ser ousados no bem. Com respeito, com solidariedade. Nós não vamos oprimir ninguém, nós não vamos desrespeitar ninguém. Mas o nosso bem vai se manifestar. Não é por ostentação que vamos fazer o bem. Nós simplesmente vamos irradiar o bem naturalmente, de forma espontânea. Compreende? Até quando você tomar aquele chazinho da tarde, você vai pegar na xícara de um jeito especial e as pessoas vão pensar, mas ele é diferente. Ele faz exatamente o que eu faço, mas eu não faço o que ele faz. Ele fazia o que todo mundo fazia, mas ninguém fazia como ele fazia. Só os gênios podem fazer isso. Os gênios do bem. Não é o gênio da inteligência apenas, porque tem muito gênio da inteligência, de QI elevadíssimo, que está cometendo corrupções, surrupiando os cofres públicos, entendeu? Usando as seus estratagemas para corromper a sociedade, sem ser notado e nem percebido. E quando ele é preso, ele diz assim, você está arrependido? Eu estou. Por quê? Porque fui preso. Quer dizer, ele não pensou na maldade que fez, ele está arrependido porque está preso. Se não estivesse preso, estaria fazendo. Isso pode acontecer. Não sejamos ingênuos. O bem não é ingênuo. Jesus recomendou que fôssemos como as pombas e as serpentes. Olha só a recomendação, hein? E ele ainda deu um exemplo na parábola do administrador infiel, que é aquele indivíduo que, sabendo que ia ser demitido, já foi correndo na frente e cobrando seus créditos com os amigos, para que quando estivesse desempregado e não podendo trabalhar, contasse com a assistência e o abrigo dos companheiros, para não passar fome. Essa é a inteligência. É a inteligência do bem. Que irradia, que não humilha, mas que fala, mas que é sim, sim, não, não. Porque se tiver que dizer sim, você vai falar. Se tiver que dizer não, você vai falar. Se não puder ajudar, você vai fazer silêncio. Mas também não vai atrapalhar. Mas o que depender de você, em nome de Deus, você vai falar sim, sim, não, não. A proposta não é minha, meus amigos, é de Jesus. Olha, entendamos uma coisa, com respeito e dignidade, nós podemos falar e fazer qualquer coisa, mas com respeito e dignidade. E a doutrina espírita é fabulosa nesse sentido, não é? Porque ela nos dá suporte. E ela, digamos assim, abre a nossa consciência, o nosso psiquismo, para que nós mesmos imponhamos a nós mesmos as mudanças que precisamos fazer. Há determinadas coisas que nós não fazemos mais, não é mesmo? Nem estando sozinhos. A gente olha e fala, não posso, porque não devo. Isso é bem. Mas isso é uma faceta do amor de Deus. É um aspecto do amor. Isso é apenas o começo, meus amigos. Estamos ainda no limiar do processo. Devemos ter, como recomendou um dia o senhor Nora Abreu,
lá da União Espírita Mineira, devemos ter muita paciência, devemos ter muita tranquilidade, muita segurança e caminhar devagar, um passo de cada vez, para não cairmos naquele extremismo de nos considerarmos santos, né, modelos, paradigmas para os outros, né? Não, vamos fazer assim e tudo mais, mas por dentro a gente está se matando e mais cedo ou mais tarde, pelo nosso desejo central, pelas irradiações da nossa aura, das nossas vibrações, as pessoas notam, as pessoas percebem. É a famosa hipocrisia. Respeite-se a si mesmo, respeite o seu ritmo, vamos fazendo, vamos realizando bem, mas que seja um bem sincero. A moda do que nos ensinou o bom samaritano, que não apenas recebeu, avistou o indivíduo, ele que não é identificado, porque essa prática ela é comum a todos. Depois de duas pessoas de religiosas, um levita e um sacerdote, né, que passaram por ali e que não quiseram se comprometer. Dois religiosos, que tinham consciência dos seus compromissos. Tudo bem que, pelos costumes, eles teriam medo de se contaminar, mas isso é uma justificativa cultural que não encontra embasamento no cristianismo, que não encontra embasamento nos princípios éticos da consciência. E então ele acolhe, vê, desce do cavalo, pega aquele indivíduo, coloca, unta suas feridas com azeite, né, vinho e tudo mais, presta os primeiros socorros. Olha a inteligência desse homem, não é? Leva, coloca no cavalo, leva para a hospedaria, paga as despesas dele, pede ao hospedeiro que cuidasse dele, porque ele seguiria viagem, e que depois retornaria para ajudá-lo, para pagar tudo que sobejasse ou sobrasse depois disso. Ou seja, sabendo que ele poderia ter uma recaída, uma recidiva, não é? Ele estaria amparando o indivíduo. Estaria amparando o indivíduo. Meus amigos, às vezes, em nome da caridade, a gente faz coisas estranhas, não é? Às vezes, eu mesmo tinha a pretensão de reformar o comportamento de determinadas famílias que eram assistidas por nós. A gente ajuda uma vez, ajuda outra vez, uma terceira vez, leva mantimento, leva isso, leva cesta, conversa e tudo mais, leva o evangelho. Daqui a pouco a gente está cobrando da família uma mudança radical, ignorando que ele está na casa dele. Nós podemos aconselhar e nós não vamos ficar alimentando a miséria do outro, não é isso que eu estou dizendo. Mas se nós não nos vigiarmos no exercício do bem que fazemos ao outro, a gente começa a cobrar pelo bem que estamos fazendo. Ah, mas eu dei tanta coisa, ele não muda. Cuidado com isso. Ele não tem que mudar. Só porque você está ajudando. Agora, o bem que você faz é um exemplo. E se o que você faz não convence, não serão as suas palavras que irão convencê-lo. Então façamos aquilo que Emmanuel nos recomenda. Serve e passa. Não olha para trás, para que você não se torne numa estátua de sal, como aconteceu com Ló, no Antigo Testamento. O sal é essa cristalização da mente. É a cristalização da mente no tempo e no espaço. É assim, tem que ser assim. Se não for assim, eu não aceito. E quem disse que a vida ela está sujeita a essas temporalidades ou essas exigências, não é mesmo, meus amigos? Sejamos flexíveis. Volto a repetir, você não tem que ser equilibrado, você tem que ser equilibrista. Equilibrado é só a estátua. O equilibrista, ele atua dialeticamente, com equilíbrio. Joga o corpo para cá, o que está caindo ele se levanta, se não dá conta ele pede ajuda, e ele vai levando, com equilíbrio. Vamos orientar, vamos aconselhar. Se o indivíduo estiver equivocado, vamos admoestá-lo, se for necessário, com carinho, com a fraternidade, mas com a autoridade de Deus. Mas não exija demais, porque ele também tem limites, porque você também tem limites. Se eu devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim, como é que eu vou saber que o que eu estou fazendo para ele é o ideal, é o melhor e é aquilo que eu gostaria para mim? Será que todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa que eu considero bom para mim, é bom para o outro também? Essa é uma dúvida, mas essa é a essência da psicologia da caridade. E a psicologia da caridade aqui é no sentido de nos autoconhecermos. Aquele que se conhece é humilde. Não se coloca acima nem abaixo de ninguém, ele é o que é, com as suas qualidades e defeitos. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências, é para melhorar. Ele reconhece os defeitos, mas ele caminha adiante, é a fé humana e a fé divina. E aí, o Espírito Santo Agostinho, eu vou fechar agora, presta atenção, lá na pergunta 919, por favor, leiam com cuidado, aquilo é maravilhoso. É impressionante, o velho sabia das coisas.
E ele foi um indivíduo difícil na vida, todos nós sabemos. Santo Agostinho, que é um dos grandes luminares da codificação espírita, ele nos ensina, ele nos faz uma proposta. Vocês se lembram quando ele diz o seguinte: olha, para se conhecer, façam como eu na Terra, como eu fazia na Terra. Ao final do dia, é engraçado isso, ao final do dia, recapitulem, passem em revista tudo aquilo que vocês fizeram de bom e de mal. E peçam os seus anjos guardiães e a Deus para que os iluminem na aferição desses valores. E no dia seguinte, faça melhor. Então, primeira coisa, conhecermos-nos. Essa é a psicologia da caridade. Não é para fora, é para dentro. Conhecermos-nos e sabermos se as nossas condutas, as nossas ações, elas não estão sendo contaminadas pelo interesse pessoal, pelo egoísmo. E aí a gente age achando que está fazendo bem, mas na verdade a gente está atrapalhando. Porque o mal pode assumir a aparência até do bem, viu, gente? Bom, e aí ele fala, então, autoconhecimento. Segunda coisa, buscar a assistência do anjo guardião. E Deus nos iluminará. Porque nesse processo de meditação, de aferição, você faz um processo de seleção psicológica, selecionando o que é certo, o que é errado, o que presta, o que não presta. Se você não fizer isso em 24 horas, porque essa é a proposta do Santo Agostinho, ao final do dia, no início da tarde, ou seja, quando você já está um pouquinho mais parado, eu sei que hoje em dia é mais complicado, nós estamos na vida moderna, mas todos nós temos aquele horário, não é? A gente então passa em revista nesse momento, tudo que fizemos, porque se não fizermos isso, as coisas boas e as coisas ruins podem nos causar indigestão psicológica. E aí você não vai saber por que está sofrendo, vai ter transtornos de conduta, de comportamento, mas eu faço tanta caridade e estou deprimido. Eu conheço gente assim, gente. Eu estou deprimido fazendo caridade, Celso. O que eu faço? Então, essa caridade não é caridade, ela está te fazendo mal. Cuidado. Há muita gente caminhando para o inferno pelos caminhos do inferno, mas é lamentável quando alguém caminha para o inferno pelos caminhos do céu. Cuidado, cuidado. Há muita gente boa, que se diz muito boa, que faz muita caridade, que está deprimida, decepcionada, desgostosa, com conflitos seríssimos de comportamento, e não sabe por quê. Muito bem. A terceira proposta. Coloque-se no lugar, é o Santo Agostinho que está dizendo, está lá, viu, gente? Coloque-se no lugar do outro. Avalie o que você acha que está certo ou está errado a partir do comportamento do outro. Se você, observando o comportamento do outro, notas que aquilo não é bom, então não faça. Segundo e terceiro, o quarto, né? E a quarta proposta. Ouça, consulte os seus amigos. E não despreze a opinião de seus inimigos. Tem muita gente que diz assim, olha, eu sou tão atacado, eu estou fazendo bem, estou atacado, eu sou um mártir, né? Eu faço tanta coisa boa e as pessoas ficam me atacando. Cuidado, nem sempre os inimigos, as pessoas nos criticam porque estamos certos. É provável que elas estejam apontando coisas erradas no nosso comportamento. É provável que estejamos errados. Cuidado! Nem todo ataque é injusto. Às vezes o outro está no limite. E ele está nos criticando, ele está se inimizando conosco porque não suporta mais a maneira como lidamos com as coisas. Com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, aquelas picuinhas, não é mesmo? Cuidado, nem todo mundo que é criticado é mártir. Pode ser apenas um indivíduo que está cometendo erros e não dá o braço a torcer para fazer as retificações. E os inimigos são bons para isso, viu, gente? Porque eles não têm papas na língua. Eles falam na cara. E cuidado com os amigos. O amigo ele vai temperar, às vezes, o que diz, mas cuidado. O amigo verdadeiro não é aquele que sempre concorda com tudo que você faz. O amigo verdadeiro nem sempre ele concorda com o que você faz. Olha, eu acho que não está certo. Cuidado com isso. É a parábola do amigo importuno, que se encontra também no texto bíblico. Eu não sei se vocês se lembram. A parábola do amigo importuno. Engraçado o título dessa parábola, amigo importuno. Mas o amigo importuna. Porque o amor não aceita tudo. O amor não pode aceitar tudo. Na sua casa, em nome do amor, você tem que discordar às vezes. Olha, eu te amo. Você fala para o seu filho, olha, eu te amo, entendeu? Eu me preocupo com você, eu estou com você e vou aonde você for.
mas eu não concordo com o que você está fazendo. Eu não aceito o que você está fazendo. Você não vai bater, não vai jogar para fora e não vai obrigar. Principalmente se ele já for maior de idade, se ele souber o que faz da vida. Mas, em nome do amor, você pode falar. É o que nós chamamos de amor exigente. Aliás, é um grupo, né, de atendimento a adictos, né, e a famílias de adictos, chamado amor exigente. É interessante isso. Então, ele recomenda o seguinte, ouça o que os amigos estão dizendo. Cuidado com esses amigos que falam, você está lindo demais, você é maravilhoso demais, nossa, que coisa boa. Cuidado, o amigo tem que importunar às vezes. Fala, eu acho que você deve fazer isso. Agora, se a pessoa não quer ouvir, a gente faz como os espíritos superiores fazem conosco, principalmente o nosso anjo guardião. Se afasta respeitosamente. Cuidado. Cuidado. E vamos ouvir também aos nossos inimigos, porque eles podem ter verdades importunas para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o inimigo de hoje pode ter sido um grande amigo do passado que conviveu intimamente com você. E ele o conhece profundamente. E quando ele fala com conhecimento de causa. E a gente vê isso toda semana nos trabalhos mediúnicos, quando os inimigos comparecem e falam, olha, eu conheço todos vocês. Vocês não são nada disso. Eu conheço vocês desde outros carnavais. E a gente abaixa a cabeça, escuta, quando tem humildade para isso. Porque quando não tem, a pessoa deblatera, critica, fala, não é bem isso, não sei o que, você não me conhece. Quem é você para falar isso comigo? Sabe com quem você está falando? Olha o orgulho aí. Meus amigos, muito obrigado. Com humildade, eu agradeço pela atenção de todos e com caridade, ou em nome da caridade, evoco a beneficência dos corações que nos ouviram até agora e até hoje, pedindo perdão se as nossas palavras foram duras demais, e quero manifestar aqui o meu profundo respeito à experiência, à vida e às opiniões em contrário, porque isso também é caridade. Aquele que discorda de mim, isso encontra no texto bíblico em Eclesiastes, salvo engano. Aquele que discorda de mim me engrandece, me enriquece. No diálogo fraterno, nós nos fortalecemos uns aos outros, em nome do amor e da caridade concreta, que é a expressão do amor na relação com o próximo. E no exercício da humildade que nos devemos, que buscamos psicologicamente no conhecimento de nós mesmos, conforme a assertiva do Espírito de Santo Agostinho, nós passamos a entender a beleza do Evangelho de Jesus, notadamente no exemplo paradigmático do bom samaritano, esse homem desconhecido, odiado por todos, e que fez tudo pelo seu próximo da melhor maneira possível, de forma absolutamente impecável. É isso que eu desejo a todos, que nós sejamos impecáveis do bem, e eu tenho certeza que o mundo vai melhorar. Muita paz a todos, e muito obrigado aos espíritos amigos que nos toleraram até hoje, que patrocinam a nossa existência na atual vilegiatura terrena. Muita paz, meus queridos.